E aí pessoal, beleza? Tratando então da segunda aula que fala sobre angústia. Vamos ver aqui algumas características gerais da obra. Tá interessado? Então vem comigo para os seus estudos. E aí pessoal do Explica Mais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura e hoje vamos falar um pouquinho das características dessa obra que é tão intrincada e tão interessante, que é a Angústia, do autor Graciliano Ramos. Lembrando que na aula anterior nós retratamos um pouquinho sobre as questões que envolvem a narrativa da obra. E aqui eu coloquei algumas características para a gente entender um pouco melhor esse conteúdo todo. O estilo do Graciliano Ramos ele é dado principalmente pela concisão, objetividade e sobriedade. O que seria isso, professor? Concisão é a capacidade dele fazer trechos de narrativa extremamente enxuta, falando aquilo que é essencial, falando aquilo que tem uma objetividade, uma finalidade específica. E quando a gente fala de um texto objetivo, pensa no seguinte, é um texto que procura ter menor teor de adjetivação, de um grau de subjetividade dados pelos adjetivos, beleza? Apesar de ser uma narrativa aqui em questão psicológica, ele não perde essas características que são típicas do seu estilo de narrar, de contar a história. A sobriedade, como eu coloco aqui, é o planejamento todo que está por trás da obra. Não pensem numa obra que foi escrita a partir de uma espécie de inspiração mágica que o incorporou e ele escreveu de repente essa história. Não. Esse autor tem uma característica bem interessante que é fazer uma obra em um certo momento e sempre revisá-la constantemente até conseguir chegar no resultado final que ele sempre deseja. Então, uma obra com planejamento, uma obra sóbria é aquela que tem um objetivo bem firmado e para alcançar esse objetivo ele planejou estrategicamente toda a obra. Então, pense numa obra construída com grande equilíbrio, com grande racionalidade por trás da composição que a gente tem ali, que é a história do Luiz da Silva, beleza? Algumas outras características importantes. Ele sofre influência naturalista muito forte. Então é muito comum a gente observar ao longo da escrita a zoomorfização, que seria a transformação do homem em animal. Características que são empregadas para qualificar algumas personagens que o Luiz não gosta. Vamos supor então que o Luiz não goste lá do Julião Tavares, que a gente retratou na aula passada. Se ele não gosta, ele vai deformar a figura do Julião, transformando praticamente em um animal. E às vezes até mesmo ele se comporta como animal quando, por exemplo, é incitado eroticamente à relação sexual. Então nós temos situações essas que são nitidamente de influência naturalista, que zoomorfizam, deturpam a realidade. E aí eu coloquei também que essa obra acompanha uma visão determinista. Lembra que o determinismo dizia que o homem é condicionado por 3 fatores: o tempo em que ele vive, o espaço e as questões genéticas, hereditárias. A gente percebe que o Luiz da Silva, por exemplo, ele é determinado desde cedo, quando a gente contou um pouquinho da infância dele, ou pelo menos ele dá a entender isso, que desde a infância dele ele já propendia a ser assim. Então a condição dele já é determinada desde o momento que ele era pequeno, mais tímido, mais arredio, não brincava e não se relacionava com muitas pessoas. E parece que quando ele finalmente encontra alguém com quem se relacionar, ele acaba transferindo toda a carga emotiva que ele nunca teve e foi acumulada durante toda a sua vida naquela única personagem que é a Marina. Então é interessante salientar essas características e, claro, a gente não pode deixar de lado o realismo acompanhado do seu alto teor de verossimilhança. Lembra? Preocupação com a realidade dos fatos. Não existem idealismos aqui, idealizações de mulheres belas, exuberantes, não. A Marina, que é a mulher que ele tanto procura compulsivamente ter, não é das mais belas. Mas também não é das mais feias, obviamente. Não é das mais inteligentes. Lembra que ele retrata justamente uma menina fútil, uma menina superficial, cheia de trejeitos de futilidade que a envolvem nos laços do Julião Tavares, por exemplo. Beleza, galera? Vamos para mais uma lousa. Pessoal, mais um pouquinho só para encerrar essa aula, algumas outras características que são imprescindíveis para vocês. Eu coloquei aqui percepção da mulher. Essa percepção toda é feita, lembra, pelo narrador, personagem em primeira pessoa, portanto, do Luiz da Silva. Então tudo que lhe compete à narrativa passa pelo filtro dele. Qual é a consideração que ele tem pela mulher? Para ele, a mulher corresponde àquela típica situação de uma sociedade extremamente patriarcal, em que a mulher tem um papel secundário. E ele julga muito as mulheres de acordo com essas percepções mais preconceituosas. Por exemplo, é muito comum ele fazer o julgamento de uma tal de Mercedes. Tudo bem que a Mercedes é uma cortesã de luxo, é uma prostituta, e ele tem uma percepção extremamente preconceituosa e arredia.
E ele percebe também que a Marina se espelha muito nessa Mercedes e que deseja ser como ela, tão requintada como ela, tão refinada como ela, e se libertar das amarras que aprendem socialmente aos pais, ao marido, por exemplo. E ele encara todo esse tipo de sentimento com muita futilidade. Ou seja, a percepção da mulher é uma visão típica de uma sociedade machista mesmo, patriarcal, como era a do período retratado. Lembrando que essa história se passa na primeira metade do século XX, beleza? Outra coisa importante, manipulação das mídias. Lembra que o Luiz trabalha no jornal e o autor também trabalhou como jornalista há um bom tempo. Então o que a gente tem sutilmente ali é uma descrição de uma mídia, de um jornal, sendo vítima de manipulação. E acaba fazendo com que a sociedade compre matérias que, na verdade, foram construídas de acordo com os ideais capitalistas, econômicos, do poder político que mandam no jornal. Então o jornal ele vende um espaço para aquelas pessoas, para os políticos, para os empresários, e os jornalistas são obrigados a compor histórias manipuladas que falseiam a realidade e vendem a verdade. Eles produzem a verdade, eles falseiam a verdade. Então ele tem uma consciência muito clara de que o jornalismo não é isento de um teor extremamente parcial, ideológico. Pelo contrário, né? O jornal deveria ser imparcial, mas na verdade não é. E isso cabe como uma grande crítica também à nossa mídia moderna, à nossa mídia contemporânea, permeado de tantos fake news aí que povoam a nossa sociedade e acabam culminando com situações extremamente degradantes na nossa sociedade, beleza? Densidade psicológica. Claro que a gente não pode perder o caráter da densidade. A personagem mais densa, obviamente, a construção de todo o caráter da personagem mais densa, que é feito pela própria voz do narrador, a gente percebe uma personagem extremamente densa, profunda, cheia de patologias, cheia de inconformismos, cheia de características essas extremamente duais, que exibem um caráter doentio, compulsivo, bipolar. Então uma série de características que a gente poderia psicologicamente analisar também, tá? Crítica ao parnasianismo, é interessante esse trecho, né? O Luiz da Silva, ele escreve também, ele tem um talento para a escrita, não só jornalística, mas ele acaba admitindo que gosta de escrever poemas. E muitas vezes ele escreve e deixa guardadinho. Guardados esses poemas de teor parnasiano, são sonetos, e em um dia, em uma oportunidade, ele acabou vendendo gradativamente esses sonetos. Sonetos esses que davam um dinheirinho a mais para ele. Mas é interessante que ele acaba criticando esses poemas, falando que esses poemas eram extremamente ordinários, simples, comuns. E a gente percebe então nesse momento uma espécie de um cutucar ali, uma crítica, né, que o próprio autor faz a essa estética literária, que era, lembra, trabalhava com um vazio de conteúdo, não tinha conteúdo, mas aprimorava a forma. O que importava para o poeta parnasiano era a arte pela arte, a forma perfeita do poema, em detrimento ao conteúdo. Outra coisa importante, a descrição, lembra, é muito subjetiva. A descrição é subjetiva, assim como o tempo também está sujeito à subjetividade. A descrição não é uma descrição objetiva de forma perfeita. Ele não descreve os espaços de acordo com aquilo que eles são, mas aquilo que lhes parece. Pensa numa coisa, de repente o Luiz da Silva está à noite seguindo o Julião Tavares, e essa perseguição que ele vai empreendendo à noite, no escuro, naquele ambiente extremamente hostil, é feito de uma forma extremamente subjetiva. Não são árvores delineadas ou descritas com objetividade, são todas descritas com alto teor de subjetividade. Por quê? Porque o personagem acaba externalizando a compulsão, a tragédia, os medos, os temores que ela possui. Então, se aquele ambiente, de repente, ele estava esbelto, exuberante, bonito, ele passa a ser feio, degradante, horripilante. Por quê? Porque a personagem externaliza os temores. E você percebe que a casa do Luiz também é uma casa extremamente mal arrumada, uma casa pouco atrativa, escura, lodosa, cheia de mofo, alguma coisa que parece nos espantar, justamente porque nós temos uma empregada que cuida do asseio da casa. Aí a questão é, será que realmente a casa era muito suja ou na verdade esse personagem acaba externalizando os seus demônios, seus monstros pessoais, sua sujeira interna para o ambiente que ele circunda, que circunda a vida dele. A repartição em que ele trabalha também não é agradável, é tediosa, é obscura. Então tudo isso nos faz questionar se na verdade aquilo que o rodeia, que ele descreve no livro, não seria, na verdade, fruto do pensamento dele, fruto da perspectiva dele, a tentativa de externalizar aquilo que ele havia de mais profundo e que o incomodava.
Digressões. É muito comum haver digressões. A gente já havia falado anteriormente, já na primeira aula. Essas digressões marcam o retorno ao passado, pelo qual a gente pode conhecer a infância desse autor, desse indivíduo que é o narrador da história, que é o Luiz da Silva. Então a gente conhece, por exemplo, como ele perdeu o pai, como era a infância dele, como ele vivia na infância dele, pelos lapsos de memória que vão compondo esses flashbacks, essas pausas reflexivas todas que vão entretecendo-se ao decorrer da narrativa e deixando a narrativa até um tanto confusa, certo? E por último, a narrativa vai ser não linear. Lembra, é não linear por quê? Porque existem digressões, porque a história toda é composta pelo fluxo do pensamento que vai dirigindo a conduta dissertativa, construção narrativa desse texto. Beleza, galera? Então aqui são algumas características imprescindíveis realmente para você reconhecer como muito importante, tá? Na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais das personagens e aí a gente vai conhecer um pouco mais a figura do Luiz da Silva. Até a próxima aula!